mensagem de amor, de paz e de esperança do nosso querido Mestre Jesus siga sendo a nossa verdadeira inspiração. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui no bairro Vila Nova, na quente e úmida cidade de Joinville, graças a Deus. E é muito bom tê-los aqui conosco, porque são novas oportunidades que temos de refletir e aprender. Cada vez que nos predispomos a escutar novas perspectivas, novos dizeres, muitas vezes sobre temas que julgamos conhecer, acerca do Evangelho, das mensagens do Cristo, mas nos fazem refletir de uma outra forma, repensando nossos pensares, nossos fazeres e, de certa forma, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores. Nossa casa está funcionando normalmente, com as atividades agora nos aproximando já no período de férias. Algumas atividades sofrem alguma interrupção, mas em particular atividades como esta, nas quintas-feiras à noite, às 20 horas, palestra pública, seguida dos passes. Essas atividades não sofrem interrupção mesmo nos períodos de férias. As demais atividades, curso básico de Espiritismo, as palestras públicas dos domingos, da mesma forma o grupo de estudos de mediunidade, esse grupo faz uma pausa durante um certo período, em função das circunstâncias pessoais, familiares, mas no início de fevereiro estaremos com todas as atividades funcionando normalmente na nossa casa. Eu me chamo Paulo Eduardo, sou colaborador da casa e nesta noite estarei com vocês aqui, contribuindo na condução dos trabalhos. A título de organização e preparação do ambiente, que já nos encontramos imersos nesse ambiente gostoso, agradável, o acolhimento que a Casa Espírita proporciona, vamos fazer uma breve leitura para reflexão e para harmonização. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, número 114. Novos atenienses, abre aspas. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Fecha aspas. Atos 17, 32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Apenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando ao mundo a moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem, de imediato, o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Essas mensagens são sempre muito bem-vindas a cada um de nós, assim aprendemos que deve ser a primeira impressão, a primeira interpretação, em especial a mensagem dessa noite, nos fazendo pensar que de fato nos dedicamos, cada um ao seu termo, à sua fé, a sua busca pelo Criador, pelos ensinamentos divinos, mas em verdade nós colocamos os nossos corações, mas temos dificuldade ainda de colocar em prática
nas ações do dia a dia, a começar dentro do lar, na família, mas também diante das circunstâncias que se nos apresentam, os desafios, os sofrimentos, os momentos de tristeza. Porque é muito fácil nós estarmos aqui diante de uma tribuna, proferindo palavras belas, repetindo-as muitas vezes, mas vivenciar aquilo que nós pregamos ainda é um grande desafio para cada um de nós. Vamos fazer uma prece, como de costume, na Casa Espírita, para podermos dar prosseguimento às atividades da noite, então. Posto que somos convidados todos a esse banquete de ternura, de acolhimento, de reflexão, elevemos o nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador. Senhor Deus, aqui nos encontramos novamente, abençoadamente reunidos em vosso nome, nestes abençoados e necessários dias difíceis, tortuosos, da transição planetária já anunciada há algum tempo. Somos forçados a abrir os olhos, os corações e as mentes, em nos deparando com dificuldades diversas, os aparentes conflitos entre as criaturas humanas que somos, cada qual buscando o imperativo da sua própria verdade, deixando de lado o acolhimento, o entendimento de que outros podem e devem perceber as circunstâncias e fatos de nossas vidas, cada qual à sua maneira. Ajuda-nos, Senhor, a sermos tolerantes, amorosos, verdadeiros, a colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, não apenas como figura de linguagem constante das obras que estudamos. Ajuda-nos, Senhor, a diminuirmos a imensidão desse abismo que existe entre aquilo que nós pregamos e a criatura que já somos. Ajuda-nos a nos melhorarmos através das lições que nos são trazidas pelo nosso próximo, acolhendo e amparando, colocando-nos uns nos lugares dos outros, comparecendo, servindo, perdoando, amando. Abençoa os trabalhos desta noite, em especial a nossa querida irmã Giane, que vem trazer as suas reflexões, trabalhadora, dedicada da seara espírita, que ela seja inspirada pelos benfeitores espirituais, que possa transmitir com a simplicidade e a ternura que lhes são peculiares, as mensagens necessárias da integração, da evangelização e a família. Porque é nesse círculo, nesse elo que se fortalecem as criaturas. Abençoada a oportunidade, Senhor, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Minha querida irmã, seja muito bem-vinda. Como nós mencionamos, é uma trabalhadora de... Não que ela pinta o cabelo de branco, eu também, parece que nós já temos mais de 20, 30 anos, mas não é verdade. Mas ela já é o casal aqui já é... acho que já desde criancinha já trabalha na seara espírita, tem feito um trabalho belíssimo, em particular no tema de família, de evangelização, e é uma honra, um carinho muito grande ter você aqui conosco. A palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Até depois, no meio da palestra, eu vou contar essa historinha que você comigo convidou num momento bem próprio, né? Mas foi bem interessante. Então, sou trabalhadora espírita, sou evangelizadora de infância, né? Essa é a minha experiência de trabalho. Estou me envolvendo em outras áreas, mas sempre essa é a base, a evangelização. A minha ideia de hoje, em função do que está ali, é evangelização e família. No primeiro momento eu disse que eu ia falar sobre família, porque eu estava, na verdade, lendo esse livro, SOS Família, e pensando em evangelho, preciso fazer palestra, preciso, no caso, divulgar o trabalho. E você me convidou. Eu disse sim, em setembro. Só dia 24 de novembro que eu vou fazer palestra, né? E chegou o dia. É hoje. Então, eu vou mostrar para vocês as reflexões que eu fiz, a organização do material. No primeiro momento, a gente vai conversar sobre evangelização e sobre família. No decorrer, a ideia é juntar os dois. Não tem como fazer um sem o outro. Mas isso a gente vai aos pouquinhos nesse processo, né, que eu me organizei para falar com vocês. Quando tem uns anos atrás,
escutando um podcast do Haroldo Dutra Dias sobre evangelização de bebês, alguém perguntou o que é evangelização. Eu gostei muito do termo que a colega colocou, né? A evangelização é o evangelho em ação. Está aparecendo no tua tela isso? Não, não mexi ainda. É surpresa. Parecia que tu estava lendo ali. Não. Se apertasse, aparecer antes da Bia falar. Estou tentando me controlar. Se deixar, eu falo tudo em 5 minutos. Então é para ser um pouco mais curto. Né? Então, ouvindo aquele podcast, né, ela comentou evangelho em ação. Eu gostei muito desse termo. Então, cada vez que vocês me ouvirem falar sobre evangelização, eu vou repetir isso. É o evangelho em movimento, né? Ensinamentos de Jesus na prática, em ação, no dia a dia, no trânsito, na família, no trabalho. Essa é a ideia, botar o evangelho mais próximo da gente possível. E quais são os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Alguém quer falar alguma coisa? Assim, só para citar? Alguém lembra de alguma coisa que Jesus nos ensinou? Amor. Amor. O que mais? Perdão. Caridade, compreensão, né? Quantas palavras, né? A questão é colocar essas palavras em prática. Acho que essa que é a questão da ação desse movimento, que nós estamos já há quanto tempo trabalhando isso, né? E estamos nesse exercício diário. Eu gosto muito, né? A gente mora no bairro Pucarém e tem a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Não sei se vocês passaram na frente, tem um estacionamento dos carros e tem uma setinha. Entre para orar e na saída do estacionamento saia para evangelizar. Eu acho muito bonito isso, né? Porque a gente, tu entra, tu ora, se modifica na medida do possível cada um no seu tempo e depois que sai ali, sai para evangelizar. Às vezes a gente não coloca isso, a gente não percebe isso, né? Seja a religião que for, seja o local que for de oração, né? Nesse sentido, eu acho muito bonito isso. Entre, se modifique no seu tempo, né, que é o livre-arbítrio, né, e colocar isso em prática, no nosso dia a dia, essas palavras de Jesus. E a evangelização, né, religião, ato, processo, o efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do Evangelho, ensinamentos de Jesus, como nós comentamos agora há pouco. O que é o Evangelho? O Evangelho é a doutrina, é a história de Jesus Cristo. E cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento e uma palavra de origem grega que significa boa nova. Então, Jesus veio trazer a boa nova, a boa palavra, né, esses ensinamentos mostrando que é possível. Né, ele mostrou que é possível. A gente ainda está se batendo em relação a isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, no item primeiro, né? O Jesus é questionado sobre qual seria o maior mandamento, né? E Jesus responde, exatamente a palavra que a amiga colocou ali, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Né? Mateus 23, 34 e 40. Né? Se seguirmos essa máxima certinho de se amar ao outro, nós estamos fazendo esse exercício, essa evangelização. Né? Nos evangelizar, auto-evangelizar. Mas é um processo que a gente ainda está no caminho. A questão, qual seria o objetivo da evangelização? Né? Segundo a orientação do Centro Espírita, tem esse livrinho aqui, tem uma nova edição, mas quem tem o outro é o mesmo, que tem uns capítulos a mais. O capítulo a mais que tem é da área da família. Então isso é algo que a gente vamos pontuar daqui a pouquinho. Daí ele coloca qual seria o objetivo da evangelização. Aqui ele coloca de forma geral, mas sem dúvida o nosso foco, o meu geralmente, né? É na questão da infância e da juventude,
Mas a minha intenção aqui é essa reflexão da evangelização nossa, dos adultos, dos jovens há mais tempo, né? É essa evangelização. Quando a gente fala de evangelização, a gente lembra de criança, mas não é essa a ideia. É exatamente ampliar isso. Né? O pai precisa se evangelizar, o filho também, a avó também. Todos nós estamos nesse processo evangelizador, em família. Né? Qual seria, então, você tem mais ou menos 3 objetivos, né? Um deles, né? Proporcionar o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, visando o aprimoramento moral e a formação de pessoas de bem. Então, estamos ali para formar espíritas? Não. Nosso objetivo é transformar homens de bem. E lá na frente a gente vai escolher o caminho que for, a religião que for, mas seguindo o caminho do bem. Esse é o primeiro, né, o que a gente mais quer quando está trabalhando com jovem, está trabalhando com as crianças. O outro é promover e estimular a integração da criança e do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, fortalecendo sua interação por meio do protagonismo infantil e juvenil, um conjunto de atividades do Centro Espírita e Movimento Espírita. Na medida do possível, convidar esse jovem, ouvir esse jovem, ouvir essa criança, o que ela pode ajudar na casa, estar junto na casa. Não o que eu quero que ela faça, o que você gostaria de fazer? E integrar aos pouquinhos a criança e o jovem, ele se sentindo participativo do local onde ele está. Né? Então, essa é um convite. E essa questão da se conhecer, conhecer o outro, conhecer Deus, saber esse processo, que não está sozinho, e que ele é importante. O outro objetivo da evangelização espírita, né, é o que a nossa casa, né, onde nós estamos, oferecer à criança e ao jovem a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio, com uma toda perfeição que lhe é suscetível. Cada palavra dessa tem um peso, né? Mas assim, resumidamente, né, quanta coisa a gente pode fazer e nós estamos nesse processo, esse aprendizado. Eu tenho uns anos atrás na evangelização, uma criança entrou correndo assim e disse: Giane, sabia que eu não vou morrer nunca? Eu disse: espírito não morre, saiu correndo. Então, assim, entender que ele faz parte, né? Ele está ali aprendendo, mas ele não vai, ele se entende como espírito. Hoje está criança, agora está um jovem enorme, né? Eu vou entregar a minha idade, não. Mas daí, nesse sentido de mostrar que, claro que é um pouco da evangelização e muito mais da família. Porque o nosso tempo para as crianças são muito pouco. Mas a família junto, os evangelizadores ou no grupo de estudo, a gente vai se aperfeiçoando e vai aprendendo. Agora vou entrar na família. Rapidamente, assim, se a gente for procurar na internet, o que diz, né? Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, o pai, a mãe e os filhos. Grupos de pessoas com ancestralidade comum, hereditariedade, né? Biologicamente falando. No dicionário Aurélio, núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm em si uma relação solidária. Né? Então, já ampliou um pouquinho esse olhar de família. Procurando lá, achei no Instituto Brasileiro de Direito da Família, tem um conceito também. A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Esse é o conceito dele. E segundo a Constituição Brasileira, onde eu cheguei ali, né? O conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Entretanto, não se trata de um conceito rígido e imutável. Então, no decorrer dos conceitos, a gente vai ver que vai mudando. Em relação ao que tinha o conceito de família agora, como amplia? Como está diferente? Quantas formas de família a gente vê hoje? E são famílias. Vó com netos, pai com os filhos, pai e mãe e filhos que está ali,
mãe, pai, irmãos formando famílias, né? Então, assim, a família tem um outro olhar, e é uma família, em relação a esses laços de convivência e aprendizado juntos. Uma curiosidade, assim, né? Quando surgiu a ideia da família? A família, primeira célula de organização social, é formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. E ali também surgiu aproximadamente há 4.600 anos. Então há várias, por pensar, né, muito tempo atrás, como eram as famílias e olha como estamos hoje. Né? Nós somos há uma evolução nesse processo todo. Né? E eu gostaria que vocês prestassem atenção à questão assim, a família, primeira célula da organização social. Né? Uma célula, né? A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho adiante. Exatamente isso aqui que eu queria entrar, né? No livro SOS Família. Essa aqui é a capa bem antiga que eu tenho. Já li um tempo atrás, agora retomei a leitura. Esse ano, na atividade da URI, tem a Semana da Família da Sexta URI, da nossa região aqui. E o livro escolhido para as casas trabalharem naquela semana foi esse livro, SOS Família. Algumas casas participaram, outras nem tanto. A minha, no fim, não deu. A gente conseguiu fazer uma roda de conversa no grupo dos pais, foi o que a gente conseguiu. E aí que me veio a ideia, assim, eu tenho que falar sobre esse livro de alguma forma. Eu comecei a estudar o livro. Eu parei no prefácio, de tão profundo que era o prefácio. Eu pensei, vou ter que falar sobre isso. Não, eu botei até escrever no papelzinho, vou falar sobre isso, vou pedir para a diretoria da casa, vou fazer a palestra. E o Paulo me convida para fazer a palestra. Eu disse sim. Depois eu pensei melhor, mas já eu disse sim. Né? Por isso que eu estou aqui hoje. Mas, assim, nesse sentido de... É importante a gente falar. Então, na leitura do prefácio do livro, eu disse, meu, tem que ser falado. E a questão do nome do livro, né? SOS Família. A gente lê já meio banalmente, assim, né? Você já sentiu o peso dessa SOS Família? Socorro Família? Urgente Família? Salve a família? Vamos fazer alguma coisa? Então, o livro é... Exatamente, essa é a questão, né? Essa é a urgência da situação. É urgente. Então, o livro é formado por vários textos sobre família, né? E dos conceitos ali no início fala exatamente como a questão da célula aqui, né? A família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito, despertando para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Né? Isso eu trouxe só uma partezinha do prefácio do livro. Né? Para a gente refletir sobre isso. Às vezes a gente faz as coisas meio no automático, meio sem pensar muito. Né? O que estamos fazendo? A minha família está bem, mas a família do vizinho do meu irmão não está bem, mas é deles. Opa, não é só deles. Estamos todos juntos. E essa questão da célula máter, né? A célula de novo. Se for pensar que o nosso corpo é formado por células, né? A pele é formada por células, né? Uma precisa da outra, né? Nossos órgãos internos também, se não trabalhando direito, nós adoecemos. Então, nesse sentido, a gente vê tanta coisa hoje exatamente por isso. Então, a gente tem que se fortalecer nessa questão da família, da evangelização. No livro ali ainda, né? O livro SOS convida as mentes e os corações às reflexões e à ação imediata no dever do bem. A seriedade no que tange aos compromissos domésticos, a renúncia em benefício da prole, a abnegação, ampliando as áreas do amor no lar, ao respeito recíproco dos cônjuges que se comprometeram a edificar o clã feliz. Clã como uma sociedade, né, grupos familiares, né? Então, esse é o nosso objetivo, nosso trabalho. Mais um pouquinho. Né? O Espiritismo apresenta a família como uma instituição abençoada, em que as criaturas humanas se reencontram
com um programa de provas e expiações, né? Experiências novas e experiências de aprendizado mútuo, né? Com vistas ao futuro. Por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais, que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais. Começamos a usar aquelas palavrinhas lá dos ensinamentos de Jesus, né? Então esse é o caminho, assim, né? De usar, juntos, em família, crescermos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala da lei de sociedade. Agora há pouco eu estava falando das leis humanas, que é mutável, né? E essas leis, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, são leis que, eu querendo ou não, vai acontecer. Né? Não tem mudanças. A gente pode até não compreender, não saber nomeá-las, mas vai acontecer de alguma forma. Então, nessa lei de sociedade, esse é essa questão 774 está até no livro aqui, do SOS Família. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonar suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e no efeito de uma lei da natureza? Que deveis pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem, porque então querereis identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque o segundo constitui uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se com irmãos. Daí essa questão remete para o 205. Daí vamos ver o que tem no 205. O 205 está no capítulo 4 da pluralidade das existências. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora de laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ela se distende, não a destrói, fundando-se ao parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Eu gosto muito desse, ela se distende. Né? Porque assim, eu vou perder o laço, vai para onde vai, aquela questão. Não, se distende. É até um conforto quando a gente pensa que o ente querido desencarnou, vou sentir falta dele, mas ele vai rever a família que já desencarnou dessa encarnação e das outras esposas, outros filhos, outros pais, né? Então essa rede é muito grande. Então se distende esse termo de família, é muito mais amplo e esse aprendizado é contínuo. Também no Livro dos Espíritos, agora no capítulo 7, Lei de Sociedade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Não sei vocês, mas essa recrudescência ficou muito tempo. Recrudescência. É um nome diferente, recrudescência. Daí eu fui ver qual o peso disso, né? Eu disse, é uma coisa diferente. Então, recrudescência exatamente, aumentar, agravar-se, exacerbar, mais violento o egoísmo. Vamos lembrar o que é o egoísmo? Amor próprio, excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias.
né? Opa, é isso mesmo, né? Uma coisa muito forte. Então, voltando, é um aumento do egoísmo. Seguindo daí, no capítulo 8, na lei de progresso, não se assustem, eu não vou ler tudo isso, tá? É só para dar um susto mesmo. Qual o maior obstáculo do progresso? A resposta começa o orgulho e o egoísmo. E nessa questão 785, fala exatamente do progresso moral e do intelectual. No intelectual a gente percebe como a gente avançou, como a gente está com coisas rápidas. Eu posso mandar uma mensagem para minha mãe, falar que minha mãe está no celular, né? Mandar um documento rapidamente, está muito rápido isso. E o moral, como é que está? Acho que aí pega essa questão, né? Do aprendizado. Daí essa questão é bem grande, né? Tem que ter um estudo. Eu sugiro uma sugestão à leitura desse capítulo, dessa questão, um capítulo também, claro, né? Até onde tem ali embaixo o vídeo de egoísmo, no capítulo 12. Para que a gente se entender um pouco mais, porque todos nós estamos nessa questão. Também no Livro dos Espíritos, agora no capítulo 4, a lei de reprodução, 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. É a forma de a gente aprender como espírito. Precisamos desse corpo, né? Biologicamente estamos aqui, feito pelo pai e a mãe, né? Fisicamente os corpos, mas espiritualmente nós somos eternos, né? Mas precisamos dessa experiência. É aqui que é o momento de aprendizagem nossa, nesse nível que nós estamos hoje. Depois a gente vai ver lá na frente, mas hoje é o que temos. E ainda estamos nesse processo de entender esse processo ainda. Questionando muito e fazendo pouco. Capítulo 4, ainda a lei da reprodução, questão 695, será contrária à lei da natureza e o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso da marcha da humanidade. Né? No momento que se unem para formar uma família, organizar, ter metas com filhos ou sem filhos, mas tem um objetivo, algo fica mais tranquilo nesse processo. E voltando até essa questão do egoísmo, quando a gente é solteiro, a gente só pensa na gente. Quando a gente é casado, a gente começa a dividir com a pessoa próxima. Quando a gente tem filhos, eu como mãe, né? Eu deixei ele ser o centro do universo. Né? Tenho filho, tenho sobrinho, há uma divisão. Né? Então há esse processo que vivenciamos, né? A gente para de se pensar um pouco, gente. E família tem esse olhar. Não é nem mais Giane, é mãe de alguém. É a mãe do Mateus. Né? É exatamente isso, tem isso, né? Daí é uma questão de crescimento dos dois, né? De equilibrar esse processo. Mas é isso, tu para um pouquinho, né? Tu pensa muito em você, aí teu parceiro, teu marido, aí quando vem um filho, há uma divisão, há uma responsabilidade. E esse exercício de tirar o foco de você, que é o aprendizado nosso, né? Diminuir um pouquinho o nosso egoísmo. Às vezes a gente vê famílias bem estruturadas porque às vezes não consegue ter essa divisão, mas é um processo de cada um. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Era para ser mais lento. Essa questão aqui do Allan Kardec, né, nosso codificador, é pela educação mais do que pela instrução que se transforma a humanidade. Exatamente esse é o exercício que eu quero fazer, estamos fazendo agora juntos, né? Essa questão da evangelização e da família. Estamos todos nesse processo evangelizador. Às vezes a gente sabe muito, mas colocar em prática esse processo educativo. Acertando, errando, vamos de novo. Então esse é o processo. Que Allan Kardec já colocou, né? Que esse é a transformação da humanidade. E a humanidade se transforma no momento que a gente está exatamente através da família, que é a célula máter da sociedade. Né? Então a gente vai ver as diferenças sociais nesse sentido. E pensando um pouquinho no outro, não só na gente. Às vezes a gente tem uma estrutura familiar mais equilibrada, com algumas perfeitas, ninguém é, todo mundo tem problema, quem segue isso está mentindo. Né? Mas exatamente esse é o exercício nosso, esse aprendizado. Se a gente está aqui juntos, estamos todos juntos para aprender. Né? Nós somos no mesmo nível.
evoluído, menos evoluído. Estamos todo mundo junto. Cada um com os seus potenciais, os seus, suas peculiaridades de aprendizado. Nós estamos todos juntos, né? Eu vou compartilhar com vocês agora uma música que eu conheci esses tempos, Educandário Especial, encerrando a minha palestra, a minha conversa com vocês. Mas a gente pode conversar um pouquinho se quiser. Da Cacá Rezende. A Cacá Rezende é de Goiás, é uma evangelizadora. Ela trabalha com música e evangelização. Só botar lá na internet Cacá Rezende, vocês vão ver as músicas lindas que ela tem. Algumas infantis e outras mais de jovem, outras reflexivas, bem importantes. No ano passado houve uma situação de família, né? As músicas dela me ajudaram muito. Então, a arte, a música, essa questão vibratória mexe muito, é muito positivo. Me ajuda aqui, bom. Vai até o final desse aí. Mais um. Ah, tá. Onde é que está ali? A pastinha lá embaixo. Eu vou baixar aqui. Aí, nessa pasta. A daqui, Do lado. evangelização. Aí, Clica na. Saiu. De novo. tem que Tem que clicar. clicar nessa tela. Agora vai ali no. Nesse que diz mais um para cima. Aí, Esse? 2 cliques. 2 cliques. Isso. As travessias da vida mortal, educandário
possamos ser sempre orientados e que essas energias de amor e paz que a gente recebe sempre, hoje, que essa energia seja passada, irradie para os lares,